Pessoal, tudo bem? Vamos ver então mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre a redação, sobre o resumo, né? A primeira redação que fala sobre o resumo. A gente vai ver uma série de 4 redações sobre o resumo. Vamos para a primeira. A matéria Procuram-se Estudantes, do autor Thomas Wood Jr., Carta Capital 10.4.14, retrata a educação, a falta de estudantes e a abundância de alunos, enquanto o número de alunos sobe e de estudantes desce excessivamente. Isso ocorre pelo aumento dos ensinos, baixa qualidade de ensino, falta de desenvolvimento intelectual, sociedade enferma que se impõe a aparências e escolas mais preguiçosas e impotentes. Então vamos lá. Aparentemente, o texto é um resumo e tem 10 linhas, então está adequado à proposta. No entanto, o que é muito grave nesse texto é que faltou citar mais o autor. Ele só cita lá no início, depois não cita mais. Olha lá, tá aqui o autor, tá, blá blá blá. Daí quando ele dá a causa para esse grande número de alunos e o número menor de estudantes, ele diz aqui a causa, isso ocorre pelo aumento, ele não vai falar mais do autor. Isso é muito grave. Num resumo, a gente tem que citar sempre o autor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é preciso ganhar mais espaço. Então, ao invés de escrever do autor Thomas, escrever de Thomas. Por que eu preciso ganhar espaço em alguns momentos? Porque em outros momentos eu preciso explicitar bem a fonte e a data. Então, ao invés de colocar um tracinho, carta capital, coloque publicada na carta capital. Ao invés de colocar apenas 10.4.14, colocar em 10.4.2014. Com relação à qualidade do conteúdo, ele observa bem a tese do autor, que é a relação entre falta de estudantes e a sobra de alunos. Isso ele pegou bem. Ele também tem ideias claras das causas. Parece que ele sabe essas causas, só não conseguiu colocar direito no texto. Então ele sabe que tem um problema com relação ao aumento da oferta de vagas, que o ensino é de baixa qualidade, que falta desenvolvimento intelectual no aluno, que há uma certa enfermidade social, etc., mas faltou melhorar isso no papel. Vamos ver alguns pontos que prejudicam a redação do aluno com relação à qualidade do texto dele. Primeiro, que ele diz que o texto retrata a educação. Retrata a educação. Não, retratar a educação é uma coisa muito ampla. Esse texto discute um problema particular, a saber, o aumento do número de alunos e a diminuição de estudantes. O segundo, que ele diz que há um aumento dos ensinos. Não há aumento de ensino. Ensino é ensino básico, ensino superior, ensino fundamental, médio, superior, etc. O que há um aumento das vagas em todos os níveis de ensino, fundamental, médio e superior. É esse que é o problema. E ele, ao colocar esse aumento dos ensinos, retrata a educação, está prejudicando o próprio texto. Depois, ele fala em desenvolvimento intelectual, mas ele não diz de quem. Então, ele fala um dos problemas que ocorre é o desenvolvimento intelectual. Mas espera aí, de quem? Tem que deixar claro que esse é um problema e de quem é o problema. Tá? No caso aí dos jovens, dos adolescentes. Depois, escolas mais preguiçosas e impotentes. Então, peraí, o que seria uma escola preguiçosa? Ele precisa deixar claro o que seria essa escola preguiçosa. E o segundo é que, ao dizer que a escola é preguiçosa e é impotente, ele está colocando duas causas que são bem diferentes para o problema. Porque uma coisa é ser preguiçoso, a pessoa é responsável por aquilo, ela tem culpa. A outra é ser impotente. Se a pessoa é impotente é porque ela não pode fazer, a própria palavra faz. Impotente, não tem poder de. Então a escola não poderia influenciar nisso. De modo que são causas meio estranhas para colocar no texto como ele colocou. Em seguida, problema de coesão. Bom, com relação à coesão, o que é bom no texto é que ele faz boas concordâncias. Não há grandes problemas de concordância no texto não, isso é muito bom. E coloca alguns conectivos, como enquanto, como isso. No entanto, ele faz algumas repetições. Por exemplo, ele diz lá, enquanto o número de alunos sobe, de estudantes desce. Então ele repete aquilo que ele já havia dito antes, que era a falta de estudantes e a abundância de alunos. Ele está repetindo, então isso é falta de coesão e de progressão também. Né? Depois, aumento dos ensinos, baixa qualidade de ensino, ele está repetindo a palavra ensino. Isso também aí ele perde em coesão. Em seguida ele coloca, sociedade enferma que se impõe às aparências. Por que tem plural aí? Por que é impõe? Ele está fazendo a coesão com o que esse termo impõe aqui? Está fazendo coesão com o que se a sociedade é singular? Precisa cuidar com isso. Com relação à progressão, já tinha falado lá com aquela questão da repetição, que atrapalha na coesão e na progressão. A ideia é a seguinte, ele introduz bem o tema, ele fala lá do autor, fala a relação, ele mostra uma possível tese lá do autor, mostra possíveis causas, mas é preciso que ele diga para a gente
que não teríamos lido o texto, no caso os corretores, né, ou outra pessoa, a diferenciação entre alunos e estudantes, porque se o autor fala que há uma diferença entre alunos e estudantes, é preciso que o aluno fale dessa relação dita pelo autor, dessa diferenciação mostrada pelo autor. Então, qual é a diferença entre alunos e estudantes? Depois, ele não coloca escala nas causas que ele apresenta, parece que é tudo a mesma causa. E a gente viu lá no texto do autor que não é assim. Tem uma causa que é mais importante, que inclusive ele chama de causa raiz. Finalmente, com relação à norma padrão, há de fato poucos problemas, mas os problemas que ele apresenta são problemas que eu diria graves, no sentido de que ele poderia corrigir simplesmente olhando para o texto. Vejam só, ele coloca lá na redação, procuram-se com letra minúscula, com caixa baixa, e a caixa alta, porque é o título. Depois ele coloca o nome do Thomas, que é um nome próprio, em minúscula. Também é um problema grave. Puxa, o nome próprio é básico. Vai a letra maiúscula. Ortografia. Ele escreve desse e não desce. Lembrar que desce com SC. Se for com 2 S é desse, né? Desse menino, desse texto, etc. Depois ele escreve desenvolvido, que certamente foi um equívoco apenas, mas entra no problema de ortografia, ao invés de desenvolvimento. Com relação às vírgulas, primeiro ele deveria usar vírgulas para isolar o autor, a fonte e a data, coisas que ele não fez. Aqui eu exagerei no tamanho das vírgulas para ficar bem claro. Então, lá, procuram-se estudantes, vírgula, de Thomas Wood Jr., vírgula, então isolou o autor. Publicada na Carta Capital, vírgula, para isolar a fonte. Em 10/4/2014, vírgula, para isolar a data. Retrata, blá blá blá. Tá? Depois as vírgulas para isolar a qualificação de algo. Então a sociedade enferma, vírgula, que se impõe a aparências, vírgula, escolas mais. Então aparentemente esse termo que ele colocou aqui, que impõe aparências, está qualificando essa sociedade enferma, está explicando essa sociedade enferma. Tá? Nesse sentido é preciso deixar entre vírgula, apesar que esse texto não ficou muito claro no texto do aluno. Valeu, pessoal. Depois a gente vai ver uma segunda redação ainda sobre resumo. Obrigado, até mais.